Muito boa tarde, minha gente. Boa tarde. Olha só, o nosso momento aqui juntinhos para falar sobre qualidade de vida, vida saudável, está começando. No programa de hoje nós vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. Que problema é esse? Que existem pesquisas em várias partes do mundo sobre casos de pessoas que tiveram AVC após ter sido infectada pelo coronavírus. Os médicos já relatam a AVC como uma possível sequela da Covid-19. Nós vamos ter essa resposta aqui e com a ajuda de um neurocirurgião. O Vida Saudável também convidou e vai dedicar aqui um espaço bem interessante para que a gente possa entender um pouco mais sobre a doença celíaca, que é uma reação exagerada do sistema imunológico no nosso corpo ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo. E nessa quinta nós temos o nosso TBT, achamos no nosso arquivo a inauguração do Hospital de Urgência de Teresina. O que mudou nesses 13 anos de fundação? Naquele período, olha só, já se falava de falta de vagas em UTI. Para vocês terem uma ideia, o Hospital Getúlio Vargas, que era o pronto-socorro público aqui de referência do Piauí, tinha apenas 6 leitos de UTI. O HUT foi inaugurado com 26 leitos. Então é isso, não sai daí, olha só, não sai daí, minha gente, porque o Vida Saudável está começando. E a gente começa sempre com o nosso quadro Dica Doutor. Hoje nós vamos começar aqui o programa falando sobre AVC, acidente vascular cerebral. Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse problema, que segundo a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, é uma das doenças que mais causa incapacidade no mundo. Outro dado que a Organização Mundial de AVC prevê é que 1 em cada 6 pessoas no mundo vai ter AVC ao longo da vida, e é por isso que a gente já está aqui na nossa sala de estar com o doutor Arquimedes Cavalcante Cardoso, que é neurocirurgião e também coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí. Boa tarde, doutor Arquimedes. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Niara. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vem falando muito sobre casos de AVC aí como uma sequela da Covid. Mas antes da gente chegar nesse ponto, doutor Arquimedes, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que caracteriza um AVC. O AVC, ele se caracteriza por um déficit neurológico súbito de causa vascular. Essa é a definição clara de AVC. É o doente que, de uma forma súbita, apresenta um déficit motor, um distúrbio de linguagem, um distúrbio sensitivo. De forma súbita e geralmente é secundária a fatores de risco que esse paciente possa estar apresentando. Então, doutor Arquimedes, eu lhe convido para a gente vir aqui para o nosso telão, pode ser? Para a gente entender um pouquinho melhor, porque quando a gente coloca uma imagem, fica sempre mais fácil para a gente explicar para as pessoas que estão em casa. Então, eu gostaria que a gente colocasse aqui a nossa primeira cartelinha, onde a gente fala sobre o que é o AVC, porque existem 2 tipos de AVC, não é isso? Esse aqui, o AVC isquêmico. Explique para a gente qual a diferença dele. Para o outro. O AVC isquêmico, ele ocorre pela interrupção de sangue, né? Para o cérebro, para o sistema nervoso central. Normalmente essa interrupção, ela ocorre pela formação de um coágulo no vaso que vai irrigar a determinada região do cérebro. Aí aquela região do cérebro ela fica sem fluxo sanguíneo e causa uma paralisação de alguma coordenação motora da gente, é assim? Exatamente. Esse déficit de oxigenação, de fluxo sanguíneo cerebral, faz com que os neurônios daquela região morram e percam a sua função. Se for na área da fala, o paciente vai ter um distúrbio de fala. Se for na área motora, ele vai ter um déficit motor. Se for na área da memória, ele vai ter alteração de memória. O quadro é bastante variável e depende da região do cérebro que é afetada. Agora vamos para o AVC hemorrágico. Certo. O AVC isquêmico, ele é o mais frequente. 80% dos casos de AVC são dessa categoria isquêmica. Que bloqueia o fluxo sanguíneo dessa área do cérebro. Bloqueia o fluxo sanguíneo da área do cérebro. Já o AVC hemorrágico ocorre como um derramamento de sangue no parênquima cerebral, um derramamento de sangue no cérebro. Normalmente, essa artéria que se rompe, a causa mais frequente dessa artéria se romper é a hipertensão arterial. Esses casos de AVC hemorrágico representam 20% de todos os casos de AVC. Outra causa importante de vaso que sangra são os aneurismas cerebrais,
Então, aqui nós temos a interrupção do fluxo de sangue, que é o AVC isquêmico, e aqui nós temos o derramamento de sangue, através da ruptura de um vaso, sob um regime de hipertensão arterial sistêmica, ou então a ruptura de um aneurisma cerebral. O mais comum é o isquêmico e o que tem menor quantidade seria o hemorrágico. Exatamente. Qual é o mais grave? O mais grave costuma ser o acidente vascular cerebral hemorrágico, tá certo? Porque dependendo da região que for afetado, o óbito pode ocorrer já na instalação do quadro, de imediato. Então, vamos para outra cartela. Fatores de risco para o AVC. São esses, doutor? O AVC tem uns fatores de risco que são não modificáveis, como a idade do paciente, às vezes a raça do paciente. Quanto mais idoso, mais a chance de um paciente ter um acidente vascular cerebral. Pessoas da raça negra são mais propensas a ter acidente vascular cerebral. Já os fatores de risco que são modificáveis, em que a gente pode trabalhar a prevenção, nós temos o diabetes, né? O sedentarismo, dieta que leva ao aumento do colesterol, uso de álcool, drogas ilícitas, inclusive, e o uso de anticoncepcionais. Também é uma causa que favorece a ocorrência do acidente vascular cerebral isquêmico. Olha só, que você está em casa, a gente está falando aqui sobre AVC, que é um acidente vascular cerebral. Se você tem pergunta aqui para o doutor Arquimedes, é só mandar aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Olha só o nosso número aí, já está na tela, 86-999-270783, 99270783. A gente está aqui aguardando a sua participação. Enquanto isso, a gente segue aqui a nossa entrevista. Vamos para outra cartela, que tem mais informações. Olha aí, outros fatores de risco também, né? Idade, sexo feminino, masculino, qual é o que é mais, tem mais AVC? O sexo masculino é mais comum, o acidente vascular cerebral isquêmico é mais comum no sexo masculino, né? E a idade, A idade, quanto mais, a incidência de AVC dobra a cada década. A partir dos 50 anos, a cada década vai dobrando a incidência de acidente vascular cerebral. E esse dado que a gente falou aqui no início, de que uma a cada 6 pessoas vai ter em algum momento da sua vida um AVC. Eu achei muito forte esse dado. Isso é verdade? Essa estatística? Normalmente, quando a gente fala AVC, a gente imagina aquele quadro que deixa uma incapacidade muito grande, uma sequela neurológica muito grande, mas tem quadros que são até silenciosos, são quadros que são clinicamente praticamente silentes. Então, é muito frequente você ter, o paciente não precisa ter necessariamente um quadro muito grave, ele pode ter um quadro mais leve, às vezes até um quadro assintomático de AVC. Então, a tendência, também com o envelhecimento da população, é comum que vá ocorrer o aumento dessa incidência de doenças cerebrovasculares. Praticamente 50% das doenças neurológicas são doenças de etiologia, de causa vascular. Então, agora me diga uma coisa, a pessoa tem um AVC isquêmico, ficou alguma parte do corpo ali sem o fluxo sanguíneo, ela teve dificuldade para movimentar, paralisou um braço, isso tem como recuperar o movimento, por exemplo, do braço, a dificuldade de fala? Existe essa possibilidade? Existe, e quanto mais rápido for feito o atendimento do paciente, mais fácil de ter essa recuperação. Até um tempo atrás não existia esse tratamento, o tratamento específico do AVC. Hoje ele está sendo programado para ser disponibilizado no Hospital Getúlio Vargas, e o Hospital Universitário também está se preparando para fazer esse tipo de atendimento gratuito pelo SUS. Então vamos seguir aqui. História de doença vascular. Volta a cartela. Dá para voltar a cartela? Olha, doenças do coração, tabagismo, que é o fumo, né? E a hipertensão arterial, que o senhor falou que já é o caso mais do AVC já hemorrágico, não é isso? A hipertensão, a pressão alta? Exatamente. Esses são os fatores de risco para AVC, e se a gente observar também, muitos desses fatores aqui são as comorbidades que são de maior risco para os casos de Covid grave. Ok, pode seguir aí, gente. Principais sintomas do AVC, isso eu acho que é importante, né? Para que a pessoa que está em casa, ela possa ficar atenta a sentir algum sintoma desse, para poder procurar logo o médico o mais rápido possível, né, doutor Arquimedes? Exatamente. Como hoje existe o tratamento para o AVC, quanto mais o paciente for educado, houver educação em saúde para o AVC, mais pessoas vão conseguir ser salvas e mais pessoas não vão ter quadros de sequelas maiores. Tem frases mnemônicas para a gente identificar que o paciente está tendo AVC.
Se você imagina que ele está tendo AVC, você pede para ele sorrir. O paciente com AVC, ele sorri, ele vai ter uma dificuldade, um desvio de rima bucal. Você pede para ele cantar, né? Você pode para ele tentar dar um abraço, né? Quer dizer, o paciente com AVC, ele não vai conseguir dar o abraço, né? É aquela história, SAMU, né? Quer dizer, S de sorriso, A de mensagem, né? Quer dizer, A de abraço, né? M de música, né? E o de urgência, SAMU, né? Chamar então vamos urgência. lá, gente. Vamos de novo. Achei ótimo essa SAMU. S para sorrir. S de sorrir. Então, olhe para a câmera e explique para as pessoas. S de sorriso, você pede o paciente para sorrir. A de abraço, você pede o paciente para abraçar. M de música, você pode pedir o paciente para cantar, o paciente para assoviar. E ele tendo dificuldade para fazer esses movimentos, você chama o serviço de urgência, o SAMU 192. Adorei a dica, doutor. Vamos passar aí a cartela para ver se tem alguma outra cartela ou se já terminou aqui as nossas informações. Acabou nossas informações. Vamos voltar aqui para a gente sentar, por favor, doutor Arquimedes? Vamos lá. A gente tenta manter um pouco de distância aqui no estúdio também, né, doutor Arquimedes? Exato. Então, vamos lá. A gente já tem pergunta aqui, já as pessoas, elas são ótimas. A gente pede para elas participarem e na mesma hora elas estão participando. Então, pode mandar pergunta aí para a gente, tá bom? Olha só, a pergunta da Terezinha Dias, ela é Santa Maria da Codipe. Olha, um abraço bem grande aí para as pessoas que moram aí na Santa Maria da Codipe. Aneurisma e AVC são causados pelos mesmos motivos? É até bom só explicar aneurisma e AVC. Uma coisa diferente da outra. O aneurisma, a ruptura de um aneurisma, ele é um quadro de AVC. No caso, o AVC hemorrágico, né? Então, nós temos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos. Entre os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, a ruptura de um aneurisma representa 7% de todos os acidentes vasculares cerebrais. Então, o aneurisma é uma forma de AVC quando rompe. E tem como a gente prevenir o aneurisma, por exemplo? A gente saber que está, porque pode ficar com aquele coágulo lá, aquela veiazinha para romper, e ela não vai romper ali. E se você identificar logo, antes, né, dela romper e o sangue sair, ficar na cavidade, aí a gente tem como fazer isso, doutor? Ou tem. Não? Isso, na verdade, precisa uma consulta médica para ser feita uma avaliação para que o paciente possa ser submetido a exames de imagem, a exames de screening, de triagem, em especial em pacientes que têm familiares que já tiveram aneurisma cerebral ou que têm antecedente de doença cerebrovascular. Paciente que costuma ter dor de cabeça, mas que por algum motivo aquela dor de cabeça muda de padrão, muda de característica. Então, esses pacientes talvez devam ser submetidos a esses exames para se tentar fazer o diagnóstico de um aneurisma antes do rompimento. A dor de cabeça que deve preocupar a gente é aqui, é aquela dor aqui? Como é que é a dor do aneurisma? A dor característica da ruptura do aneurisma é o que o paciente define como a pior dor de cabeça que ele já experimentou. É a pior dor de cabeça da vida. E geralmente é uma dor súbita, uma dor incapacitante que o paciente realmente tira ele ali daquele prumo, daquela situação de normalidade. Tem outra pergunta aqui, tá, doutor Arquimedes? Olha aí, depois que eu tive, a Lorena Catrine, ela é de Parnaíba, no Piauí, muita gente de Parnaíba participando, vamos lá. Depois que eu tive minha segunda filha, fiquei com pressão alta e fico às vezes com o rosto dormente e minhas mãos e pernas ficam sempre inchadas. Corro o risco de ter um AVC? Ela tem 28 anos. Então, 28 anos não é a idade, o acidente vascular cerebral pode ocorrer em qualquer idade, mas a idade que tem risco são as pessoas idosas, a partir de 50, 60 anos são os pacientes que estão sob risco. E que apresente outras comorbidades, hipertensão arterial. No caso dela aí, tem que ver o uso de anticoncepcional, para ser uma senhora nova de 25 anos, mas normalmente a gente não pode dizer que ela não está em risco grande para AVC. Doutor, e a pessoa que sente dor de cabeça frequente, tem que ter, é uma preocupação para saber se pode ter um AVC ou não? Isso aí depende a consulta médica, uma avaliação melhor desse paciente, porque dor de cabeça é muito frequente na população. E as causas mais frequentes de dor de cabeça é a enxaqueca, são as cefaleas tensionais, esse estresse, corre-corre do dia a dia, essas preocupações. Então, normalmente a dor de cabeça do AVC, ela é súbita. Não é crônica. Não é aquela dor de cabeça. Não é a dor de cabeça crônica. Então vamos falar agora de AVC e Covid-19. Eu conheço algumas pessoas que depois que tiveram Covid, elas acabaram, infelizmente, tendo um AVC. Existem estudos, eu pesquisei, existem estudos em alguns lugares do mundo
fazendo essa relação, estudando esses casos. O que o senhor tem de informação sobre isso, doutor Arquimedes? Então, desde o início da pandemia pela Covid, ao lado dos sintomas respiratórios que são dominantes no quadro, os médicos começaram a observar sintomatologia neurológica em algum desses pacientes. Hoje, a ideia é de que até 30% dos pacientes com Covid, eles podem ter uma manifestação neurológica, uma sintomatologia neurológica. Quando você fala sintomatologia, fala de uma forma mais... os sintomas, né? Os sintomas, que você está querendo dizer. Exatamente. Uhum. Ele pode ter na sua doença dor de cabeça, a perda do olfato, a perda do paladar, ele pode ter... e essas alterações relacionada à Covid, ela pode ser uma ação direta do próprio vírus, pode ser o fato de que a inflamação provoca uma tendência à trombose. Trombose é a causa do AVC, é o que está incluído na gênese, na etiologia do AVC. Para a gente entender a trombose, você cria um coágulo na sua veia, na veia de uma coágulo na parte, artéria. Na artéria. Exatamente. E aí esse coágulo, para ele ter esse AVC, ele sobe e vai se instalar no seu cérebro. Vai se instalar no seu cérebro. Ele pode se formar nas próprias artérias ou pode se formar no coração. Uhum. Covid é uma doença neurológica ou não? Eu já ouvi esse termo, algumas pessoas dizendo assim, Covid é uma doença neurológica. Na verdade, a Covid é uma doença infecciosa, né, viral, que pode ter repercussão nos outros órgãos. É uma doença sistêmica, ela pode ter as alterações renais, as alterações cardíacas e as alterações neurológicas. E dentre essas alterações neurológicas, desde o início da pandemia que isso é visto em estudos da China, estudos da Holanda, estudos dos Estados Unidos, que foi assim, o foco da pandemia, o epicentro da pandemia, desde o início se mostrou que existiu esses casos de acidente vascular cerebral. Agora, o que a gente tem que ver é que muitos dos fatores de risco para a Covid grave são também fatores de risco para o acidente vascular cerebral. Mas está bem estabelecido assim, que em pacientes com Covid leve, a chance de ter um AVC é até de 2,8%. E em casos graves, a chance de ter um AVC chega até 6%. Quase que triplica, né? Exato. Então vamos lá, a gente tem uma pergunta, doutor Arquimedes. É da Antônia. Quem tem aneurisma e tumor no cérebro, qual a probabilidade de ter um AVC? Bom, a probabilidade de ter um AVC, além de ter os fatores de risco, é esse aneurisma aí crescer, romper e levar um quadro de derrame cerebral, de hemorragia subaracnoide. E quem tem, por exemplo, um aneurisma foi descoberto, o que pode ser feito? Faz uma cirurgia ou toma uma medicação para diminuir o coágulo? O que pode ser feito? Dependendo de vários critérios, o paciente pode ser só acompanhado clinicamente com exames de imagem ou pode ser submetido a tratamento cirúrgico. Os critérios variam com a localização, com o formato do aneurisma, com o tamanho dele, mas normalmente, nesse caso, teria que ter tratamento cirúrgico para prevenir o AVC. Doutor Arquimedes, para a gente finalizar aqui, tem gente pedindo para o senhor repetir a história do SAMU, que eu acho que é o que vai ficar na nossa entrevista aqui, que eu acho que é a prestação de serviço muito importante. Vamos lá. SAMU, gente, olha só. Então, a escala para você reconhecer que um paciente tem AVC. O seu familiar, o seu pai, a sua mãe, teve um quadro que aparentemente você suspeita de que ele está tendo um AVC, é um quadro súbito. Geralmente são quadros súbitos, o paciente perde um pouco a consciência, fala um pouco embolado ou tem uma dificuldade para andar, você vai fazer um teste rápido nele. Eu utilizo essa expressão mnemônica do SAMU. S, né, você pede o paciente para sorrir, pai, mãe, sorria. Faz o sorriso, você pede o paciente para dar um abraço, né? Pede o paciente para cantar uma música ou assoviar. Se ele tem dificuldade de realizar um desses comandos, aí você usa o U da urgência e aciona o serviço de urgência e emergência. Então está dado o recado. Muito obrigada. Olha só, a gente conversou com o doutor Arquimedes Cavalcante Cardoso, ele é neurocirurgião, gente, e também é o coordenador do curso de medicina da Universidade Federal do Piauí. Tem muito conhecimento, ajuda a formar muitos médicos aqui no Piauí. Muito obrigada pela sua participação aqui, tá bom, doutor Obrigado Arquimedes? pela oportunidade para, na verdade, ajudar a difundir esse tema que é o interesse da sociedade brasileira de doenças cerebrovasculares, de divulgar, de educar a população por reconhecimento precoce do quadro para que o paciente possa ser submetido a um tratamento adequado, que hoje tem um tratamento eficaz, salva a vida do paciente e evita a incapacidade. O paciente deve procurar qual hospital? Qual é o que tem essa... Porque a gente sabe que especialidade pelo SUS é mais complicado, né? Assistência básica você até que consegue, mas quando você precisa de um atendimento especializado, aí a dificuldade é maior, doutor Arquimedes. É o SAMU.
O primeiro órgão que o paciente deve procurar é o SAMU. Aí é quando já está na crise, né? Exato. Mas de prevenção... Não, na prevenção você pode fazer com o programa de saúde da família, um tratamento então. que é disponibilizado pelo Sistema de Saúde. Obrigada. Muito bom. Olha, Obrigado, nosso papel aqui no Vida Saudável é justamente esse, gente, é passar informação para as pessoas, porque a informação, ela salva vidas. E agora a gente vai para um rápido intervalo, um intervalo bem curto, e na volta nós vamos falar sobre doença celíaca. Eu peço agora para vocês também que prestem atenção nesse problema, viu? Porque ele afeta muitas pessoas e que ainda existe muita desinformação sobre esse assunto. Então, se você quer participar aqui do nosso programa, manda mensagem para a gente, ok? Olha o nosso número aí, já pode mandar pergunta, é o 9927-0783. Manda sua dúvida que a gente vai falar sobre doença celíaca. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, fica aqui com a gente, você vai já descobrir, tá bom? A gente volta em um minuto.